Para o vídeo de hoje, eu separei para vocês um transferidor que nós vamos precisar, um compasso, uma régua, canetas, um lápis e esse papel que eu cortei no tamanho quadrado de 15 por 15. A ideia de hoje é construir com vocês uma grade e depois desenhar uma mandala nessa grade que a gente construir. O círculo ele tem 360 graus, então quando você for dividir a sua mandala, você divide 360 pela quantidade de pétalas que você quer. E isso não significa que você vai precisar ficar engessado nessa quantidade, né? Porque eu posso, por exemplo, pegar aqui a cada 20 graus, por exemplo, que é o que eu quero fazer hoje, vou ter 18 divisões. Mas eu posso começar com 9, partir para 18, voltar para 9. Essa liberdade a gente vai ter conforme for desenhando e for deixando a criatividade fluir, tá? Eu trouxe dois exemplos de mandala que já estão aqui no canal. Desenhei já com vocês e os vídeos estão aí. Que são com essa quantidade de divisão, são 18, então a cada 20 graus. E são mandalas completamente diferentes, que é o que eu tô dizendo, que a gente faz a grade, mas não precisa ficar presa a ela na hora de desenhar. É uma orientação para ficar um pouco mais fácil de ter simetria. Só isso, tá? Então aqui usei formas mais geométricas, uma inspiração em Zentangle em algumas partes, tá vendo? Aqui. E aqui eu usei as duas coisas, eu usei pétalas, depois eu fiz um padrão Zentangle, pétalas, geométrica, essa mistura conforme vai desenvolvendo o desenho. Então, vamos lá. Esse transferidor é bem simples, você encontra até em supermercados, né? Qualquer papelaria vai ter. Esse meu aqui tem 12 centímetros. E, como eu disse, eu quero fazer a divisão a cada 20 graus. Aqui, para encontrar o centro do papel, eu só fiz um X, onde o X se encontra, é o centro. Aí eu coloco essa parte da reta, bem ali onde está o centro. Aqui também é uma orientação, esse risquinho que tem aqui no transferidor. Então eu vou lá no 0, vou fazer um pontinho e vou de 20 em 20. 20, 40, 60 e vou traçando. 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340 e voltamos para o 360 ou marco 0, né? Então eu tenho aí esses pontinhos que agora é só ligar e eu vou ter as 18 divisões. Se eu quiser fazer uma mandala maior do que 12 centímetros que tem aqui, é só eu seguir com essa reta, olha aí, ó. Vou até o final do papel para vocês entenderem que o papel poderia ser bem maior e aí eu ia continuar. E depois eu traço com o compasso os círculos. Então eu pego o primeiro de cima com o primeiro de baixo, o primeiro de cima mais próximo à linha com o primeiro de baixo mais próximo à linha, para não se perder na hora de juntar esses pontinhos. Então, feito essas retas, aí agora a gente vai fazer os círculos com o compasso,
porque eu posso fazer de uma maneira aleatória, vou abrindo aqui e vou fazendo, ou eu posso também fazer uma coisa bem medida, bem contadinha. Eu posso pôr a régua a partir do centro, por exemplo, e marcar de 1 em 1 centímetro, ó. Ou de 2 em 2, de meio em meio, como você quiser. Quanto mais retas e mais círculos, mais orientação você vai ter. Vamos lá. Aí você coloca a ponta seca e a ponta com o grafite onde você quer. Ponta seca aqui no centro. E... ixi, ficou maior. Não tem problema. Aí vai. Opa. E vai traçando todos esses pontos que você determinar. Então, feito isso, a grade está pronta. E aí é só começar a traçar a mandala. Define se você quer fazer ela com pétalas ou mais geométrica ou a mistura das duas, como eu mostrei, e começar a traçar. Aqui eu trouxe algumas canetas, que são as canetas que eu sempre uso. Essas duas são pretas com ponta 0,8 e 0,3. Então, quando você vai fazer detalhes muito pequenos assim, é melhor uma ponta mais fina, para não ficar um trabalho grosseiro ou até atrapalhar e borrar o centro. E essas outras são 0,5 e na cor vinho, verde, laranja. Então, é uma caneta que é à prova de água, se depois quiser pintar com aquarela, que tem uma ponta muito firme, fica fácil para fazer os traços e ela não é recarregável. É uma pergunta que vocês costumam fazer. Ela é uma caneta japonesa, a marca Sakura, e tem um rendimento excelente. Você consegue fazer muita coisa com ela, ela dura muito. Então, com a nossa grade já pronta, é hora de começar a desenhar a nossa mandala. Coloca aí uma musiquinha de fundo, se você gostar, respira profundo, entra em sintonia com a sua essência, com o seu eu superior. Agradece a oportunidade, olhe para o seu papel e veja o que é que você quer fazer. Então, como eu disse, nós temos aqui 18 pequenas partes. Eu posso usar essas 18 pequenas partes ou eu posso optar por fazer 9. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês. A gente pode ir usando esta grade ou não, exatamente como ela está. Então, aqui eu vou usar 9, tá? Eu vou até essa primeira linha e aqui eu vou começar a fazer a pétala. Vou fazer já de canetas, sem o lápis, direto com a caneta. Fiz uma primeira pétala usando 2 partes. E aí eu vou repetindo isso ao redor de toda a mandala. Então, fiz uma primeira camada de pétalas e vou continuar agora fazendo a segunda. Então, aqui eu me orientei pela linha para começar a fazer a curva e por este círculo para terminar o tamanho da minha pétala.
E aqui eu posso ir fazendo a mesma coisa. Posso começar aqui e terminar aqui. Bom, então nós temos aqui uma estrutura básica pronta. Perceba como as linhas e os círculos nos auxiliaram bastante para fazer os traços, até onde ir com a pétala, aonde começa, aonde termina. E a partir daqui a gente pode colorir ou a gente pode acrescentar detalhes. Aqui, por exemplo, olha a quantidade de detalhes que eu coloquei nessa mandala. Então, dentro de cada forma, eu fui colocando vários outros detalhes. E aqui, um pouco mais simples, mas também, ó, dentro de cada pétala, fiz uma espiral. Aqui, que eram pétalas maiores, eu fiz 3 formas de um padrão de desentengo. Fui acrescentando esses riscos. Aqui, fiz triângulo e mais outros triângulos dentro do triângulo principal. Então, tudo isso aí são detalhes que, da mesma forma como o traço das pétalas foi espontâneo, aqui também tem que ser. Então, eu vou apagar essas linhas agora e a mandala já vem com uma outra cara para a gente ver se quer acrescentar detalhes ou não. Espera secar um pouco a sua caneta antes de apagar, para não correr o risco de borrar a sua mandala. Então, já apaguei. E aí, o que eu faço agora? Eu olho para o desenho e vejo onde eu não estou satisfeita e onde eu gostaria de fazer alguma intervenção. Por exemplo, eu não gostei aqui. Eu queria finalizar com 18 pontas e eu não queria traçar mais um círculo, mas ficou para mim um pouco estranho essas pontas soltas, e eu vou fazer alguns galhos com folhas aqui dentro e vou ver o que dá. Se você tiver insegura, testa com um lápis antes para ver se o que você quer fazer vai ficar legal ou não, e vai fazendo o que te der vontade, sem pensar muito. O legal é não pensar muito e deixar fluir, tá? Vou fazer de maneira bem fluida, aleatória, para um lado, para o outro. Então, eu tô olhando aqui para o meu desenho e sentindo que tá faltando alguma coisa, mas eu não sei o que é. E para não ficar exagerado, muito carregado, ou fazer alguma coisa que depois eu me arrependa e não dá para apagar, porque eu tô fazendo direto com caneta, eu vou pintar, e depois de pintado, se eu ainda continuar entendendo que falta alguma coisa, eu posso fazer por cima da pintura, que não tem problema nenhum. Que fica também como uma dica para vocês. Eu vou usar novamente o lápis de cor aquarelável e vou fazer a pintura dessa mandala. Os lápis de cores que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, essa cartela com 60 cores.
E eu acho que eu vou pintar ela toda de verde. Eu vou pegar todos os tons de verde que eu tenho aqui e vou misturar tudo. Esses todos são tons de verde. E eu vou misturar eles todos aqui. Então, da mesma forma que eu fui pegando os lápis aqui de uma maneira bem aleatória, peguei todos os meus verdes e fui passando de uma maneira bem louca, bem aleatória, eu vou usar o pincel que vem junto com os lápis e vou também misturar essas cores com água de uma maneira bem aleatória, fazendo os mesmos movimentos que eu fiz, circulares. Então, eu pego um copinho com água, vou umedecer esse pincel e vou passando aqui. Vou fazer os mesmos movimentos que eu fiz para pintar, circulares. Bem leve essa mão. Deixa eu colocar aqui. Bem leve a mão para não estragar o papel e para ir sentindo se o efeito que vai aparecendo é o que eu quero. E aí vou continuar com mais esses outros tons que eu ainda não usei nesta parte de fora. Do mesmo jeito, misturando tudo. Eu fiz então a primeira demão da pintura, esperei esse papel secar, tá sequinho, e vou fazer uma segunda demão.
Eu não me lembro quais foram as sequências das cores que eu usei na primeira demão, porque eu não sou essa pessoa que anota, que faz os esquemas, faz os testes de cores com antecedência. Eu gosto mesmo de ir fazendo conforme a intuição vai guiando, como eu digo aqui sempre para vocês. Então eu não sei, mas não tem problema porque é a mistura que eu quero mesmo misturar. Tanto que vocês viram que conforme eu ia passando, eu ia fazendo essa mistura, uma cor entrando na outra, tanto nessa parte de baixo quanto nas partes dessas camadas mais externas. Então era isso mesmo que eu quero, eu não gosto das coisas certinhas, engessadas. E aqui, olha, nessas pétalas que eu não fiz nenhum adorno dentro, nenhum detalhe, eu vou fazer agora e depois eu vou pintar por cima. Então, é aquilo que eu disse, a gente sempre pode fazer a pintura primeiro e depois fazer os detalhes, ou tanto faz, porque eu acho que no final da pintura dá para reforçar também. Eu vou seguir aqui com uns traços mais botânicos. E agora então, partir para a segunda demão, da mesma forma que eu fiz a primeira. Vou pegando os lápis aqui bem aleatório, vou passando em movimentos circulares. E depois eu venho espalhando com a água, sem se preocupar muito com limites, eu vou misturando um no outro. A ideia aqui é só fazer uma cobertura melhor, por isso que eu vou dar 2 demãos. Os que eu já usei eu vou colocando para cá, para não misturar. E agora novamente eu venho com o pincel com água, fazendo essa camada com água. Olha, coloquei muito, vou tirar um pouco. Fazendo essa camada, fazendo essa segunda camada, espalhando. Vendo esse efeito manchado das misturas das cores, não vou nem limpar o pincel na transição de uma cor para outra, eu quero essa mistura, eu quero essas manchas, esse é o efeito que eu quero. O papel sofre um pouco, olha como ele fica torto, dá para perceber que ele tá meio torto ó, por causa da água. E aí tem 2 opções para melhorar isso, ou você prende ele uma base mais sólida com fita crepe, que ele vai ficar mais esticadinho para você pintar, fica até mais firme, ou você coloca para secar com um peso reto em cima, um livro, alguma coisa assim, que daí ele volta ao normal. Eu vou pintar com o lápis de cor aquarelável, mas não vou misturar com água. Vou usar as mesmas cores aqui, não todas, mas eu vou usar as mesmas cores. E vou fazendo assim, esses movimentos com o lápis acompanhando a forma circular do centro, né? E vou clareando aos poucos.
Misturo uma com a outra, não tem problema, vai fazendo camadas. Ó, aqui que eu já coloquei o mais escuro, eu passo o mais claro por cima. E vou deixando uma parte aqui sem a pintura para dar um efeito de luz. E assim a gente termina mais uma mandalinha com lápis de cor aquarelável, né? Se você não conhecia e gostou, tem uma playlist aqui no canal com mandalas feitas com lápis de cor aquarelável. E como eu mostrei para vocês no início, essas duas mandalas, que foram feitas a partir da mesma grade, com a divisão em 18 partes, mas cada uma com as suas características, cada uma de um jeito, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, de acordo com o sentir, uma mandala feita a partir do sentir. A grade está ali para nos auxiliar a dar um pouco mais de simetria, um pouco mais de harmonia, para nos orientar onde começar e onde terminar cada traço, mas ela não pode nos engessar. Essa aqui eu usei o lápis de cor aquarelável e misturei com a água. Essa daqui é o lápis de cor aquarelável, mas eu não aquarelei, não coloquei água. E aqui eu coloquei, como vocês acabaram de acompanhar. Então é isso. Espero que vocês possam se inspirar, criar belas artes, espalhar cor nesse mundo. Um grande abraço a todos e a todas e até o próximo vídeo.